tablet. Um assunto que não faz muito tempo que eu trouxe vídeo aqui no canal, inclusive até review de um modelo. E nesse curto período de tempo, além de eu ter testado mais modelos e mais variações de tablet, não só isso, alguns modelos foram lançados, ficaram mais disponíveis no mercado, como também o preço de alguns simplesmente despencaram e mudaram absurdamente. E como sempre, o que vocês mais amam é tablet bom, que não trava, barato e que obviamente tem a canetinha. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou atualizar mais uma lista dos melhores tablets pra você comprar hoje em dia, indo desde o mais baratinho até o mais topo de linha. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, links de todos os produtos, como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá. Como sempre, começando pela opção mais baratinha de todas, abaixo dos R$1.000 que a gente encontra, e continua sendo a mesma opção, que é o Samsung Tab A9. Aqui não muda muito. Honestamente, não tiveram novos lançamentos, muito pelo contrário, alguns modelos até saíram um pouco de disponibilidade, e ele é o único que consegue manter o preço trazendo uma boa configuração. Ele custa na faixa aí dos seus 800, 900 reais, e dentre os baratinhos, ele é o que traz o processador mais decente. E nesse caso, é um Helio G99, que é um processador que bate 350 mil pontos no AnTuTu. AnTuTu é um teste que basicamente testa todo o aparelho e dá uma nota final. E com base nessa nota final, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de potência. E essa potência aqui é muito boa, principalmente em comparação com outros modelos nessa faixa de preço. Além disso, ele vem com 4 GB de RAM, 64 de armazenamento, que é o ponto negativo principal dele. Pouco armazenamento, pouca memória RAM, mas pra faixa de preço tá ok. Além disso, ele vem com uma tela de 8.7 polegadas, que é TFT, que é uma tecnologia um pouco inferior ao IPS. Basicamente, a gente tem o IPS, o AMOLED, o TFT ele fica um pouco abaixo, mas ainda assim vai atender bem. Tem que tomar uma bateria de 5.100 mAh, vai ter uma autonomia de aproximadamente entre 4 a 7 horas de uso. Honestamente, ele não é o que eu mais recomendaria dentre tablets, mas ele é a opção mais barata que a gente encontra. Detalhe, seja minimamente decente. E sim, vai ter gente que vai comentar: ah, mas por esse mesmo preço tem um outro tablet, tem mais memória RAM. Ótimo, memória RAM é importante, mas não é sinônimo de desempenho. Principalmente entre modelos baratinhos, se ele vem com mais memória RAM, provavelmente ele vai vir com um processador bem inferior. Nesses modelos muito baratinhos, são processadores muito fracos que não vão dar conta nem de tarefas básicas pro dia a dia. Então tem que ter um equilíbrio. Não adianta ter muita memória RAM para um processador ruim. É por isso que, subindo um pouquinho mais, a gente encontra uma versão um pouco mais interessante, que é o Tab A9 Plus. Ele fica na faixa dos seus R$1.000 e, como toda a característica dos Samsungs baratinhos, eles trazem excelentes processadores, mas como sempre peca na memória RAM. Então, nesse caso, ele vem com uma tela de também TFT, só que com 90 Hz de taxa de atualização e já com 11 polegadas. Vem com um processador bem mais interessante, que é o Snapdragon 695, bate aproximadamente 410 mil pontos no AnTuTu, é um excelente processador. O uso no dia a dia atende super bem, tá? Trabalho, estudo, como também até pra você que quer rodar um gamezinho bem leve, um Call of Duty. Tem uma bateria de 7.040 mAh e, como sempre, o gargalo dele vai ser a memória RAM e armazenamento, que também aqui no caso 4 GB de RAM e 64 de armazenamento. Então, ele aqui pode expandir esse armazenamento, e tanto ele como a versão do A9 normal existem nas versões LTE, que são as versões que você pode usar não só com Wi-Fi, como também com um chip de internet, o famoso 4G. Só que o ponto negativo é que nenhum dos dois tem compatibilidade com a S Pen, que é a canetinha da Samsung. E aí, mais ou menos nessa faixa, a gente encontraria o Huawei MatePad SE de 11 polegadas, que seria como se fosse uma solução para a compatibilidade com a canetinha. Só que o problema é o preço. Ele é um tablet que, quando eu recomendei na lista passada, tá na faixa aí dos seus R$1.000. Era um preço ok para este tablet. Ele não era absurdamente top em configurações, mas era um preço razoável. Mas, cara, na data que eu estou gravando esse vídeo, esse precinho de R$1.000 passou a custar a partir de 1.400. Inclusive, vi loja vendendo esse tablet por R$1.700. Que já vi isso. Não vale isso nem ferrando. Pagar isso nesse tablet é jogar dinheiro no lixo. R$1.000? Preço ok, vale a pena. Agora, a partir de 1.400, 1.700 ainda pra piorar, definitivamente não recomendo. Isso porque ele vem com 4 até 8 GB de RAM, 64 até 256 GB de armazenamento, tem uma tela de 11 polegadas, IPS, 60 Hz, bateria de 7.700 mAh, e até então aqui tá ok, tá razoável de configurações. Ponto ao processador, que nesse caso ele vem com High Silicon Kirin 710A, que é um processador próprio da Huawei, que é o que torna, na minha opinião, esse tablet muito superestimado, porque ele bate só 261 mil pontos no AnTuTu. Querendo ou não, é um processador fraco. Um ponto positivo é que ele já tem a compatibilidade com a canetinha, que no caso é a M Pen Lite. Outro ponto positivo sobre ela é que você também não precisa carregar, assim como a S Pen. Isso porque, assim como os tablets da Samsung com a S Pen, qualquer dispositivo Samsung, eles recebem uma camada eletromagnética. Então a canetinha ela não precisa carregar e ela identifica através dessa camada eletromagnética, que é muito mais prático. Também tem rejeição de palmo, tem uma sensibilidade à pressão e aquilo. Também não precisa da compatibilidade com o Bluetooth. Só que
Também o segundo ponto, entre aspas, negativo, é que ele não utiliza o sistema operacional Android, e sim o Harmony OS, que é um sistema operacional próprio da Huawei. Para alguns aplicativos em específico, ele pode ser um pouco mais limitado, embora seja um excelente sistema operacional. Só que o problema, como eu falei, dele é esse preço que ele está hoje em dia. A faixa que ele estava antes, na faixa dos seus 1.000, no máximo 1.100, 1.200, estourando, tava ok. Agora, cara, a partir de R$1.400, tá de sacanagem. Porque mais barato do que isso, a gente encontra uma variação tão boa quanto que é o Redmi Pad SE. O tablet que fica na casa dos seus R$1.000 a R$1.200. Tem uma tela de 11 polegadas, Full HD, com 90 Hz de taxa de atualização. Tem 128 ou 256 GB de armazenamento, 4, 6 ou 8 GB de RAM. Tem uma bateria de 8.000 mAh. E no caso, ele vem com o Snapdragon 680, que eu diria que é um processador mais básico, digamos assim, hoje em dia, para você fazer as coisas sem ficar travando ou ter tanta dor de cabeça assim. É um processador que bate 274.000 pontos no AnTuTu, que, como eu falei, para um uso no dia a dia vai te atender bem, mas é aquilo, ele trabalha assim no limite. Eu recomendo ele na faixa aí que eu citei, em torno de R$1.000 a R$1.200 no máximo, estourando. Isso porque, além de um processador mediano, como eu mostrei, o segundo ponto negativo é que ele não tem compatibilidade com canetinha, e gastando um pouquinho mais, você vai para uma variação mais interessante, que é o Redmi Pad 2, que aqui sim, na minha opinião, é um conjunto muito mais completo e mais interessante. Ele é um tablet que varia dos seus R$1.100 a R$1.400, tem uma média de preço um pouco mais elevada, mas aqui ele já traz um Helio G100 Ultra, é um processador excelente, ele é muito parecido com o Helio G99, eu adoro esse processador, principalmente em modelos de entrada, bate 410.000 pontos, tem uma excelente performance pro dia a dia, é um processador que funciona muito bem. Além disso, também já traz uma tela de 11 polegadas, Full HD 90 Hz, tem 128 ou 256 GB de armazenamento, 4 ou 8 GB de RAM, que aqui no caso, definitivamente eu recomendo a versão com 8 GB, e como eu falei, vai ter uma média de preço um pouco mais elevada, além de uma bateria de 9.000 mAh, e além dele ser uma das opções mais completas exatamente por isso, trazer um processador muito bom, com uma excelente potência, boa tela, boa quantidade de armazenamento, memória RAM, um conjunto no geral muito completo, ele já tem compatibilidade com as canetinhas da Xiaomi, no caso é Redmi Smart Pen, custa na faixa dos seus R$400 a R$500, importando em torno de 200 a 300, 320 reais. E detalhe, ela já tem rejeição de palma. Nessa mesma faixa na lista passada, eu tinha comentado do Vaio TL10, que sim, é um bom tablet, é um modelo que eu recomendava muito antes, mas o problema é que hoje, atualmente, a gente tem excelentes concorrentes, como o próprio Redmi Pad 2, que faz ainda mais pelo preço que ele tá hoje em dia, em torno dos seus R$1.400, uma opção, digamos assim, ok. Ele é um excelente tablet, mas se você for comprar novo hoje em dia, eu recomendaria essas outras versões ou até as próximas que eu vou citar. Dentro dessa mesma faixa, a gente teria uma outra opção que eu também já trouxe review aqui no canal, que é o Tab S6 Lite, que aqui no caso ele entra na mesma caminhada dos outros Samsungs que eu citei. De potência e complementos, ele é um dos mais tops, digamos assim, dessa lista, mas ele é um pouco mais complexo de falar. Primeiro, falando sobre as configurações, ele aqui no caso tem uma tela de 10.4 polegadas, que é TFT, 60 Hz de taxa de atualização, uma bateria de 7.040 mAh. O ponto principal dele, ele já vem com um excelente processador, que é o Exynos 1280, o mesmo processador que vem em celulares como, por exemplo, o A25. No quesito de potência, um uso no dia a dia, cara, é uma performance maravilhosa. Ele bate um pouco menos de 480.000 pontos no AnTuTu, que principalmente em comparação com outros modelos, até mesmo que eu acabei de citar, é uma pontuação muito boa. É um processador que atende muito bem. Além disso, ele já vem acompanhado de capinha, canetinha, que no caso é esse pen. Só que o ponto negativo dele é, primeiro, o armazenamento. Ele vem com 64 ou 128 GB de armazenamento, o que é ok. Só que o problema principal, memória RAM. Aqui no caso ele vem com só 4 GB de memória RAM. Ou como eu falei, memória RAM não é sinônimo de desempenho, mas sim, ela faz diferença, principalmente em um sistema operacional como Android, que ele é um pouco mais pesado nesse sentido. Digamos que dos tablets baratinhos que já vem acompanhado de canetinha e capinha, ele vai ser uma das opções mais baratas que a gente encontra, mas o único ponto negativo dele é exatamente isso, vir com 4 GB de RAM. Pode ser um fator limitante, ainda mais para multitarefa e tudo mais, mas ainda assim é um tablet que eu tenho e particularmente gosto muito. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele varia em torno dos seus R$1.500 a R$1.800. O preço que eu recomendaria ele seria na faixa dos seus 1.500. E aí que tá o segundo problema dele. É difícil conseguir encontrar esse tablet por esse preço. Eu peguei ele nesse preço com uma promoção que eu consegui um excelente cupom no Mercado Livre. Mas, cara, mais do que isso, ele já começa a ficar um pouco caro exatamente por ter esse fator limitante da memória RAM. Mas por esse preço, ainda é uma opção razoável. Mas se você tiver um pouquinho mais de bala na agulha pra gastar, sobe um pouquinho o orçamento e vai pros próximos Samsung que eu vou citar, porque realmente é uma diferença cabulosa. Ainda nessa faixa, uma outra opção é o Lenovo Tab P12. Custa na faixa aí dos seus
2500, uma tela de 12.7 polegadas, IPS com resolução 3K, mas é só 60 Hz, uma bateria de 10.200 mAh, 128 ou 256 GB de armazenamento, 4 ou 8 GB de RAM e o ponto principal, o processador. Ele vem com Dimensity 7050, que cara, é um processador maravilhoso, bate 520 mil pontos no AnTuTu. Cara, pro dia a dia, até pra você que quer começar a jogar alguns joguinhos, ele consegue dar conta, multitarefa no geral, ainda mais se comprar a versão de 8 GB, atende super bem, então se você trabalha, estuda, utiliza vários aplicativos, programas abertos, é um tablet que vai conseguir dar conta tranquilamente. O único ponto negativo em comparação com o Samsung, por exemplo, que eu acabei de citar, é que ele é meio pelado. Então ele vem com pouquíssimos acessórios juntos e vende a canetinha dele à parte, que no caso é a Tab Pen Plus, que custa na faixa aí dos seus R$300 e também já tem rejeição de pau. Um degrau acima, e agora, digamos, os mais potentes pela faixa de preço, isso é incomparável. A gente tem o Redmi Pad Pro e o Poco Pad, que também atualizaram os preços dele. O Redmi Pad Pro ele tá um pouco mais acessível na faixa aí dos seus 1.600, até no máximo estourando R$2.000. A média dele tá um pouco mais baixa, enquanto o Poco Pad em torno aí dos seus 2.800 até R$2.000. Qual que é a diferença desses tablets? Mais design, porque em princípio eles são os mesmos. Eles têm o mesmo processador que é o Snapdragon 7S Gen 2, que é um excelentíssimo processador. Cara, dá conta de tudo tranquilamente, bate mais de 600 mil pontos no AnTuTu. Já vem com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, vem com uma bateria de 10.000 mAh com uma excelente autonomia, uma tela de 12.1 polegadas, PS já com 120 Hz e resolução quase 3K. E é claro, com compatibilidade a canetinha da Xiaomi, também a Redmi Smart Pen, como eu falei, na faixa aí dos seus 320, importante. E também com rejeição de pau. Mas agora sim, os tablets que eu diria que é o melhor custo-benefício, principalmente voltado para estudo, trabalho, produtividade, começando aqui pela Samsung na faixa aí dos seus R$2.000 a R$2.500, são modelos que são os mais completinhos, porque além de processadores excelentes, o conjunto em si é muito completo, sem contar as funcionalidades da própria Samsung. E aqui no caso, as duas melhores opções acaba sendo o S9 FE e o S10 Lite, que adivinha, são dois tablets que estão mais ou menos na mesma faixa de preço e tem praticamente as mesmas configurações. O S10 Lite se apresenta um pouquinho mais caro. Os dois já vem com capinha, que é um estilo de capinha que parece uma dobradura. É muito boa essa capinha. Sem contar que já vem com a S Pen. Os dois já tem uma tela de 10.9 polegadas IPS com 90 Hz de taxa de atualização. O S9 com uma resolução de tela ligeiramente maior. Além dos dois, tem uma bateria de 8.000 mAh. Os dois já vem com um excelente processador, que é o Exynos 1380, o mesmo que vem em celulares como o A35. Não é o mais potente pela faixa de preço, mas ainda assim, excelente, cara. É um processador que não dá dor de cabeça. Trabalho, estudo, atende super bem e até pra rodar alguns joguinhos também. Bate 507 mil pontos, sem contar 128 ou 256 GB de armazenamento, o S9 podendo expandir até 1 TB, o S10 até 2 TB. E os pontos principais de diferença deles, primeiro, na memória RAM, o S9 ele vem só com 6 GB de RAM, enquanto o S10 Lite vem com 6 ou 8 GB de RAM. No caso, o S10 ele traz uma câmera pior, no caso é uma de 5 megapixels na câmera frontal, gravando só em Full HD a 30 FPS, enquanto o S9 FE vem com uma de 12 megapixels, gravando já em 4K 30. E o ponto principal de diferença deles no preço. Hoje, atualmente, o S9 FE varia na casa dos seus 2.300, até no máximo estourando R$2.500, enquanto o S10 Lite na versão de 6 GB está na faixa aí dos seus 2.400, 2.500, enquanto de 8 GB está na faixa aí dos seus R$2.600. E a conclusão que a gente chega aqui, o S10 Lite de 8 GB estiver com preço próximo aí do S9 FE, em torno de R$2.400, R$2.500, ou caso aconteça o contrário, o S9 FE por algum motivo suba de preço e fique próximo ao do S10 Lite de 8 GB, vai no S10 Lite com 8 GB de RAM, que em princípio é o mesmo tablet, vai ter um pouco mais de memória RAM para você trabalhar com um pouco mais de folga. Já agora para iPads, que são talvez o que vocês mais me pedem, e aqui honestamente não tem muito o que falar, porque a gente tem uma opção que é excelente que a Apple trouxe. No caso é o iPad 11, é a melhor que a gente encontra hoje em dia. Você vai encontrar modelos como o de 9ª geração, o de 10ª geração, que vai estar mais barato? Sim, mas são tablets mais antigos, com processadores mais fracos, menos memória RAM, e o principal, a maioria desses modelos baratinhos desses tablets tem só com 64 GB de armazenamento, só que dona Apple não permite você expandir armazenamento. E é por isso que o iPad 11 é a melhor opção. Ele já tem 128 GB de armazenamento, vem com 6 GB de RAM, vem com o Apple A16 Bionic, que é o mesmo processador do iPhone 15, que tem um núcleo a menos na GPU, que na prática você não vai sentir diferença, ainda mais para tarefas como trabalho, estudo. Vem com uma tela de 11 polegadas IPS com 60 Hz de taxa de atualização, a câmera traseira e frontal de 12 megapixels, já gravando em 4K 60 FPS, uma bateria de 28,93 Wh, que convertendo dá aproximadamente 7.800 mAh, que somado ao excelente consumo e eficiência energética dos Bionics, com os processadores da Apple, consegue uma excelente autonomia nesse tablet, mais de 9, 10 horas de uso. O único ponto que eu diria que é negativo é que não vem nada junto. Diferente de um Samsung aí, já vem com capinha e canetinha, aqui não, vem basicamente só o tablet. Ao invés de você gastar R$1.000 nas canetinhas da Apple, que realmente são bem caras,
Se você pode, eu recomendo você comprar, mas se você tem um orçamento mais limitado, você pode ir para uma variação que se chama Caneta Pencil WB. Vou deixar o link aqui na descrição, custa entre 150 e 200 reais e funciona muito bem. Inclusive tem uma excelente compatibilidade com os iPads e já com rejeição de palm. E o ponto principal desses tablets, hoje atualmente fica na faixa aí dos seus 2.500 a 2.600 reais. No máximo estourando, ele se apresenta aí na casa dos seus 3.000. Aí só para um efeito comparativo que eu esqueci de citar, esse processador é excelente, inclusive ele bate 1.460.000 pontos no AnTuTu, tá? É um baita tablet no geral. Aqui, honestamente, a melhor opção e o único tablet caro de verdade que eu realmente recomendo seria o iPad Air M3 ou até no caso o M2. É um tablet que hoje atualmente a versão de 128 GB vai te custar 6.000 reais. Dá pra encontrar mais barato se você pegar por revendedor de importado. Na minha opinião, ele faz mais lógica do que, por exemplo, um Samsung, principalmente pra você que vai fazer pra trabalhos mais pesados, como edição de vídeo. Porque diferente do tablets Android nessa faixa de preço, aqui a gente realmente tem um processador que é utilizado em computadores, que no caso é o M3, mesmo processador que é utilizado em MacBook, por exemplo, que tem uma eficiência absurda, tanto em consumo de energia como também em potência. Então você usufrui uma potência de um notebook com os benefícios de um tablet. Além também de aplicativos que são melhor otimizados para o iPad, como exemplo do próprio LumaFusion, Final Cut, que é da própria Apple, ou o próprio CapCut. Cara, você que já editou um CapCut no Android e no iPhone, cara, no iPhone é infinitamente melhor. Ele é muito mais bem otimizado. E além de entregar um excelente processador, vem com 128 GB de armazenamento, 8 GB de RAM, uma tela IPS de 11 polegadas e uma autonomia de bateria de aproximadamente 10 horas. Então, se você realmente pensa em comprar um tablet caro, na minha opinião, o iPad, principalmente com esses processadores que vêm em MacBooks, computadores no geral, na minha opinião, são as melhores opções. E se você ainda pensou em tablet Android, ainda assim, eu bato na tecla. Se você for pegar um top de linha, eu recomendaria o Galaxy Book 360, caso o Book 4. Ele tá na mesma faixa de aproximadamente um S10 Plus, torna aí dos seus 5.000 reais. Só que, cara, aqui você realmente tem um notebook que vira um tablet, tem compatibilidade com SP, é extremamente portátil, é feito em alumínio, extremamente leve, eu falo porque eu tenho um modelo dessa linha. Tem tela já Super AMOLED, vem com 512 GB de armazenamento, 16 GB de RAM, uma bateria de 68 Wh que entrega uma autonomia aí de aproximadamente 21 horas. Já vem com trackpad, teclado e um Core i5 121, que é um excelente processador. Sem contar, é claro, que você não tem as limitações do tablet. Aqui no caso, ele realmente é um notebook que se transforma num tablet. E aqui no caso tem compatibilidade com a S Pen ainda. Na faixa dos seus 5.000 reais, 5.600 que ele tá atualmente, dava pra encontrar mais barato, eu acho uma excelente opção. Até porque, querendo ou não, a gente tem que lembrar que tablet é um pouco mais limitado. Mas eu acho que é isso. Comenta aí o que vocês acharam das opções, deixa aí modelos que vocês querem que eu teste, mas eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso, eu fui por aqui, valeu e falou!